As pessoas acham que os problemas acabam, que os sentimentos ruins acabam. O que muda o jeito que você lida com eles. As redes sociais são importantes, mas o que se mais tem é as pessoas se colocando como elas não são a maioria das vezes. E que também foi um passo importante, é entender que eu sou cheio de defeito. Eu vejo que a gratidão é o reconhecimento. Você reconhecer, não tem como você ter gratidão sem reconhecer aquela situação. Eu comecei a viver quando eu comecei a criar projetos, mas eu comecei a ser feliz quando eu tive projetos sem expectativa. Fala pessoal, tá começando mais um Lamparina Cast, podcast mais humano do Brasil. Eu tô aqui com meu amigo Fábio Gabriel, eu sou Vitor Mesquita, nós somos os hosts aqui do Lamparina. E hoje vamos falar de um tema muito importante, quem tá mandando em quem? Vamos trazer reflexões super importantes de nossos hábitos, como é que algumas coisas que a gente faz intencionalmente ou a determinada coisa que a gente está fazendo está nos, vamos dizer assim, controlando, né? Então, antes de começarmos, te convido a se inscrever no nosso canal, apertar no sininho. A gente está aqui semanalmente produzindo conteúdos ligados a isso, ao ser humano, né? A gente, né? Trazendo pessoas, convidados sempre muito especiais, com suas experiências de vida, suas expertises, para contribuir com a gente. E, falando em contribuir com a gente, eu quero lembrar da Traços, que é uma revista que está transformando, tem um trabalho social incrível, né, com os porta-vozes da cultura, que está aqui em Brasília e também está no Rio de Janeiro agora. Nós somos aqui de Brasília, podcast Lamparina Cast é o podcast oficial aqui de Brasília. E é isso aí, né, Fábio? É isso, podcast mais humano do Brasil, como a gente gosta de ser chamado, e também procura ser chamado, que é uma coisa muito importante, trabalhar ser humano, trabalhar a gente. O que agir. É muito importante isso. E hoje, o entrevistado super especial aqui no Lamparina. É uma honra tê-lo aqui, Antônio Carlos. Antônio Carlos é sócio fundador da EC Freitas Advogados, formado em Direito, em mestre e doutorando em Direito pela USP, pós-graduado em Direito Constitucional e Processo Constitucional pelo Instituto Público DP, São Paulo, pós-graduado em Neurociência pela Unifesp, e autor de obras jurídicas, palestrante, professor de Direito Constitucional, tem aqui inúmeras funções, mas hoje nós vamos falar especificamente de nós. E não é isso, Antônio Carlos? Que é o mais importante, né? Por trás de toda ação é um humano tocando humano. Por mais que a gente tenha a função, às vezes, de professor, de aluno, advogado, cliente, juiz, mas é sempre um humano tocando um humano. E talvez resgatar essa questão de que por mais que a gente tenha funções, personagens, no fundo é a gente se tocando, a gente se curando muitas vezes, a gente enfrentando as dores e se ajudando, seja a maior missão desse ser humano, a maior missão nessa experiência de vida que a gente tem. E como a gente inicia essa jornada de conhecimento? Vamos dizer assim, como eu comecei, foi com o reconhecimento da dor de não me conhecer. Vou contar um pouco. Na verdade, talvez a gente consiga falar um pouquinho mais depois do antes. Mas eu vou contar um pouco sobre um momento de virada da minha jornada de autoconsciência, de autoconhecimento. Eu tinha uma namorada que tinha feito um curso, estava toda feliz no curso. Eu fiquei estranho, tá feliz. Como você tá feliz do curso? Você tem que ir também feliz. Deve ser pirâmide. A pessoa foi num lugar, chamou a outra, é pirâmide, tem alguém querendo dar golpe em alguém. Aquela visão dolorida, sabe? De quem... Se alguém tá chamando alguém pra alguma coisa, deve ser pra tirar vantagem de alguém. E fui fazer esse curso. E esse curso tirou todas as minhas... vamos dizer assim, cascas e proteções. E eu descobri um Antônio que eu sabia que tinha lá no fundo, que era da minha infância, que estava esquecido. Eu falei, não. E um Antônio que eu era apaixonado. Um Antônio, eu falei, eu amo esse Antônio. Esse Antônio do meu dia a dia não é esse mesmo Antônio que eu revelei nesse curso. E aí, fui até depois disso, procurar um psicólogo, uma psicóloga.
E o mais engraçado, acho que nesse ponto, que é que eu tô querendo chamar a atenção, primeira sessão da psicóloga, ela perguntou, qual sua cor favorita? Eu, não sei. Qual sua comida favorita? Eu, meu Deus do céu, não sei. E o que você gosta de fazer nos tempos livres? Eu perguntei, mas qual tempo livre? Eu trabalho. Como assim tempo livre? Eu estava vivendo uma vida que não era pra mim. Muito numa sobrevivência, aí retomo. Meu pai faleceu muito cedo, eu tinha 16 anos de idade. Na verdade, meu pai ficou doente muito cedo, meu pai amputou as 2 pernas por diabetes. Eu tinha 13 anos de idade e eu comecei a cuidar do meu pai. Minha mãe era alcoólatra. Então, eu passava uma vida, aos 13 anos, eu era o responsável pelo cuidado do meu pai e por ajudar nas coisas de casa, me organizar. E dessa programação, né, eu fui sobrevivendo. Fui estudando, meu pai faleceu, passei na USP. Também se não fizesse USP, não estudava em nenhum lugar, não tinha R$1, passei fome, literalmente. Lembro exatamente um dia, acho que é bom esse começo de jornada falar sobre o começo de jornada. Um dia, eu lembro exatamente esse dia, não tinha nada para comer, nada, zero. E eu falei, não vou ter que fazer, vou assistir televisão. Tentei assistir televisão. Deu umas 3, 4 da tarde, focado na televisão. Tocou campainha. Tocou campainha. Quando você tá numa situação dessa, eu achei o quê? Comida. Que era conta de luz. Não tava pagando a luz, falei, vai cortar. Levantei, olhei pro céu, xinguei. Todo o perdão do mundo hoje. Xinguei as divindades, xinguei Deus. Falei, mas quer dizer uma coisa? Eu vou atender a porta. É pra cortar a luz? Só tem a TV? Vai cortar a luz. Desci, olhei, era minha professora de português. O que a professora de português está fazendo aqui? Eu faço lição, melhor aluna. Sempre fui um excelente aluno. Fiz tarefa, prova tá bem. O que a professora de português está fazendo? Abri, ela tinha uma cesta básica. Olha aí. Peguei a cesta básica, tinha comprinhas também, que tem coisa que não vem cesta básica. Era, assim, meus professores que se uniram para dar juntaram dinheiro, sabiam da situação, meu pai tinha falecido, sabiam o que eu estava passando. E eu levantei e pedi perdão para Deus na hora, ainda bem que foram por poucos minutos que eu cometi esse sacrilégio. Enfim, e uma pessoa que estava nessa perdida, então eu tinha que trabalhar, e era sobreviver, e fui indo, e perdi qualquer tipo de consciência sobre as coisas que eu tinha que fazer. Entrei num processo chamado política, que até vi um podcast de vocês, o rapaz falou uma coisa muito interessante, política é um instrumento, pro bem e pro mal, mas a política é um grande instrumento. Só que eu entrei vivendo a vida de outras pessoas. E na agenda das outras pessoas. Na agenda da minha sobrevivência. E foi nesse momento, nesse curso e desse processo que começou, que eu percebi que eu acordava de manhã pensando que os outros queriam que eu fizesse. Eu não tinha um projeto, uma decisão realmente minha. Eu fui vivendo por meio de sobrevivência, mas muito por, não vou dizer por externalidades, vou dizer por necessidades, por crenças de necessidade. E foi nesse primeiro momento que eu, não vou falar que eu despertei, mas foi que eu entendi que existia uma mente, que eu precisava cuidar das minhas coisas, que eu precisava ter objetivos, que eu precisava fazer um planejamento anual, que eu precisava ter um pensamento sobre quanto eu queria ganhar, quanto eu queria guardar. Eu ganhava dinheiro, gastava no mesmo mês. Fim do mês, apertado, mesmo ganhando dinheiro, apertado mesmo assim. Agia tudo por impulso, pelo simples impulso do que tem pro momento, que a outra pessoa precisa, para não ser abandonado por mais uma pessoa, para não ser rejeitado, para ser aceito, para ter alguém me olhando de mínimo de carinho que eu queria. E aí, me vi totalmente imerso, fumando, bebendo, coisas que eu via que deu errado com meus pais. Meu pai faleceu cedo, minha mãe faleceu logo em seguida. Coisas que eu tinha visto que tinha dado tudo errado, eu estava repetindo exatamente. Imerso pelas necessidades que tinha pro momento. E comecei aí uma jornada, isso foi em 2009, de se conhecer, de enfrentar as dores. Porque o grande problema, assim, as pessoas acreditam que a jornada da autoconsciência, você abre um livrinho e começa a se conhecer, que legal. Não. É enfrentar a dor.
Machuca muito mais do que não estar no processo de autoconsciência. E sempre tem a dor. E a dor é a ferramenta da cura. Então, quando você abre a caixa de Pandora, com todas as suas dores, com a dor da infância, principalmente das dores ocorridas, e a neurociência explica, do 0 aos 7 anos, você tem os grandes fundamentos das suas crenças, das suas dores, ocorre, às vezes, antes dos 0 anos, mas do 0 aos 7 anos é muito forte isso, pelas conexões neurais. Então, quando você decide, tem a coragem de enfrentar, também passa por você sentir que a dor de ser aquela pessoa é maior do que enfrentar as dores da cura. E aí eu falei, não, eu não quero ser mais essa pessoa. Eu não quero ser essa pessoa que não sabe nem o que é da vida. Ou que só quer o que os outros querem, ou só quer o aplauso fácil, ou só quer o que tá acontecendo fácil, que é a bebida, que é a balada do dia seguinte, que é essas coisas que não estão me nutrindo, não estão me levando a lugar nenhum, não é o que eu quero, não é o que eu desejo. Quem sou eu? E aí eu comecei uma jornada, começou em 2009. E vou dizer que a cada ano a gente descobre mais, a cada mês, a cada minuto, a cada segundo, a cada dia. Hoje o processo atual meu, pra mim, eu acordo ajoelhado e durmo ajoelhado. Eu acordo ajoelhado agradecendo o dia de hoje e eu durmo ajoelhado agradecendo o dia de hoje. Antônio Carlos, o que te trouxe isso? O que te trouxe você lidar com isso e o que isso te representa como ser humano? Todo esse processo da jornada foi importante, mas eu posso falar que 3 coisas podem ser o mais importantes nessa jornada. 3 coisas até recentes. Uma é meditação. Se eu pudesse, sem ouvir o problema de uma pessoa, se eu pudesse recomendar uma coisa que serve para todos os problemas, é a meditação. A gente estava falando até agora há pouco, antes do podcast, como a meditação ela é transformadora e poderosa. Sem aqueles, assim, aquela questão tradicional de meditação é o não pensar, meditação é você tem que ter uma escola de meditação. Meditação enquanto respirar, silenciar, ouvir você, o que está sentindo. Então, acho que foi muito importante isso. Ouvir o silêncio, né? Ouvir o silêncio. Não há coisa mais explícita, mais cheia de informação do que o silêncio dentro de você. Você acredita que a dor faz a pessoa crescer mais do que as alegrias? Eu acredito que tudo serve a um propósito. Toda dor, toda alegria é importante. Eu tenho muita preocupação de qualquer comparação entre dor e alegria. Sim. Como a raiva. Quando você fica comparando, essa comparação ela pressupõe um julgamento. E aí sempre tem uma resistência nesse julgamento. E a resistência é sofrer. Porque aí você tem as pessoas que, pensando que a dor é mais importante, se apegam à dor, resistem à alegria. Ou a pessoa fala, não, a dor é menos, a alegria é importante, resistem à dor. E a resistência vai gerar sofrimento. E a resistência é o não viver. Então, o que eu digo é, tá doendo, a dor é incrível. Só não confunda a dor com sofrimento. Porque o sofrimento ele é opcional. Sofrimento é uma resistência do que você está tendo de usar aquilo que está acontecendo na sua vida como um processo de aprendizado ou de experiência. Então, dor é importante? Sim. A dor do dedinho do pé, a dor da separação. A alegria é importante? A alegria é importante. A gente precisa ter um movimento, acho muito importante, que está tendo um processo crescente de ansiedade, de depressão. Depressão tem uma questão orgânica que a gente não está entrando nesse debate. Mas as pessoas têm muita ansiedade, muito sofrimento envolvido por resistências da experiência humana. Esperar muito amanhã, é isso? Esperar muito amanhã, esperar muito no hoje, ter altas expectativas, ficar elucubrando, porque é um filho, por exemplo. Eu comecei a viver quando eu comecei a criar projetos. Mas eu comecei a ser feliz quando eu tive projetos sem expectativa. A primeira fase minha foi, olha, não tinha projeto nenhum, não pensava na manhã, mas vivia uma vida desconectada com a minha essência. Primeira fase. Eu tive que começar a ter projeto, começar a ter expectativa para começar a ser gente, para ter esse desenvolvimento como ser humano. Para agora, e isso é recente, últimos 2, 3 anos, conseguir ter projetos sem ter expectativa.
ter projeto, ter decisões, ter targets, ter meta, sem sofrer por elas. E aceitar a experiência do fracasso, aceitar a experiência do sucesso, a dor, a alegria, e ver que no mesma coisa você tem dor, tem alegria. Esse processo humano é fantástico. E um podcast mais humano do Brasil que vocês estão, como vocês estão vendo que o fenômeno humano de existir é tão, vou usar uma expressão não das melhores, é tão doido. Porque é doer, é se alegrar, é raiva, é se acalmar, é tristeza. Aceitar a tristeza. Tristeza é importante, ela serve para alguma coisa. Talvez você não fique, eu quero viver para sempre triste. Não. O que está vindo na sua vida? O que você está decidindo? Então, quando eu passei dessa fase, e são fases sem o julgamento de quem está na frente e quem está atrás. Fase de cada um tem um jeito. Esse videogame da nossa vida é um videogame, cada um tem um console, cada um tem uma regra aí. Não vamos. A gente pode ajudar o outro que pode ser que ajude. A gente já tem mais de 100 episódios gravados, conversando com algumas pessoas, assim, muitas pessoas, e não teve nenhum igual. Assim, cada um tem sua vida, alguns são felizes, a maioria são felizes, né? No sentido assim de que a felicidade não é só um padrão de vida, né? A pessoa tem essa estrutura financeira, essa profissão ou aquela, né? Em si, eu acho que é o estado de presença e de gratidão, né? Acho que o que a gente percebeu muito é isso, assim, né? Com essa quantidade de pessoas que vêm, né? E a meditação, quando a pessoa fala, não, meditação não é para mim, né? Eu era assim, não, meditação não é para mim. Porque eu achava que meditação a gente tinha que sempre ajoelhar, dobrar as pernas, ficar assim com a mão e tal, e ficar ali, não estou pensando em nada, não estou pensando em nada, e não tem nada a ver com isso. Na verdade, é você dar intenção no seu pensamento. Pô, eu vou pensar aqui no silêncio, eu vou ouvir o silêncio, eu vou ficar 5 minutos só pensando nisso. Como é que tá? Até oração é uma forma de meditação. Exatamente. Não por acaso tem Japamala, que por oração você vai repetindo entre meditação, você pode olhar uma água, você pode beber uma água, mas qual o seu estado de presença absoluto na experiência que vai te dar um estado de meditação? Uhum. Quanta gente não bebe água sem sentir o gosto da água, come sem sentir, fala com a pessoa, nem tá pensando qual a intenção que tá falando. As pessoas vão cuspindo as coisas e não tá presente o silêncio que vai dar algo interno em você. E acho interessante que você falou que nenhum é diferente, e isso foi um passo importante que, nesse começo do aprendizado, que você vai nesses cursos de mentalidade, vem um tal do gabarito. E aí você descobre que a vida não tem gabarito. Não tem Esqueçam receita, né? essa coisa de gabarito. Não tem gabarito. Ah, mas fulano de tal. Não tem gabarito. A gente é aquela floresta, já entrando na floresta amazônica, Sim. tem uma flor de um jeito, a banana de outro, um cacho de banana são 12 bananas diferentes. Os nossos 5 dedos são diferentes. São diferentes. E isso que é incrível. Imagina se a floresta fosse as árvores tudo iguais. Cada flor fosse igual. Ia ser feio. Ia ser feio pra Dadel. Então, assim, quando eu gosto de andar eu gosto de andar muito, olhar as pessoas, observar, né? Esse estado meditativo te dá um poder de observação grande. Fala, gente, olha, é boca diferente, pensando diferente, cabelo diferente. Que incrível isso. Não, ainda bem que eu não sou igual ao Fábio, senão isso é horrível. Imagina. Imagina dois carecas. Dois carecas, muito careca nessa história. E é incrível essa questão de não é gabarito, mas um pode ajudar o outro. Mas sem essa necessidade, e acho que o grande desafio é que as pessoas se cobram gabarito. É isso, Antônio. Essa pergunta martelou aqui na minha cabeça. Se cobrar o gabarito por conta do outro. Eu já sofri muito com Tem isso. muito isso. E nas nossas redes sociais, hoje em dia, o que a gente mais tem é isso. É impressionante isso. As redes sociais são importantes, porque tem assuntos esclarecedores, tem assuntos super relevantes, mas o que se mais tem é as pessoas se colocando como elas não são a maioria das vezes. E isso traz frustração para quem está olhando. Isso é muito triste. Concorda comigo? Com certeza. Porque eu acredito que a maior dor do ser humano hoje, principalmente aqui, né? Vamos dizer, no Brasil, é estar se preocupando com o outro, ou com aquele, ou com esse. E não vivendo a sua própria vida. Tá ou se preocupando literalmente com a vida do outro, fofocando do outro, pensando, falando mal do outro, julgando o outro, ou
que esse processo de comparação... Porque a pessoa só vê a vitrine, porque a rede social é a vitrine, é a praça pública. Antigamente tinha a praça pública? Tinha, só que você não tinha tanto acesso às pessoas. As pessoas se vestiam melhor roupa, falavam, não via que estava dentro de casa. Dentro de casa é outra coisa. A praça pública virou muito... Você tem a praça pública na palma da sua mão e você afeta milhares de pessoas, milhões de pessoas. Então, só que você está vendo só a praça pública, só o palco. Não vê a realidade. E fica se julgando, se cobrando, criando uma expectativa inimaginável. A pessoa entra num trabalho achando que o trabalho vai dar aumento para ela em um mês, porque ela viu o outro que dobrou o salário, que ela vai abrir uma empresa e daqui 2 meses ela tá com o carro zero, e que a esposa dele não é tão bonita como as outras que estão bonitas, e o marido não é... Que expectativa é essa? Todo mundo tem seu problema, todo mundo tem sua dor, todo mundo tem seu processo. Respeitar o processo de cada um. Talvez o ponto de partida da pessoa foi outro que você não está sabendo. Talvez aquele carro nem seja da pessoa. Falando de redes sociais, tem muitas pessoas que ensinam a ganhar dinheiro, mostrando que ganha dinheiro e vira esse círculo vicioso e falso. Então, aceitar que não tem gabarito, mas acho que passa por uma coisa muito importante. Eu só consegui aceitar que não existia gabarito quando eu passei a ter algo, a sentir algo que para mim é a grande ferramenta do desenvolvimento humano. Amar a mim mesmo. E o amor verdadeiro. E que é o amor verdadeiro, na minha opinião? É o amor incondicional. Quando você impõe para se amar, mas eu tenho que ser isso, você tem que se amar. Mas o amor que eu tenho por mim é o amor que eu dou beijinho em mim. Fez cagada? Fez. Tá tudo bem, na próxima semana eu te amo. Com todos os seus problemas, suas dores, seus defeitos. Então, esse amor próprio, para mim, é a ferramenta mais poderosa do desenvolvimento. Porque não tem... E aí, quem tá com uma crença muito, muito forte, fala, mas então você está se perdoando fácil. Sim, tô me perdoando. Mas assim a vida é fácil. Vai dar fácil, assim, isso mesmo. Tem que ser difícil? Quem contou pra você que vai ter que ser difícil? Quem contou pra você que você vai se punir por algo que é impossível mudar, que é o passado? Qual a lógica criada que eu preciso ficar me punindo como uma espécie de justiça, me fazendo sofrer? Eu sou a pessoa que aguentou as consequências daquilo, que vai aguentar as consequências daquilo, que estão comigo desde que eu nasci. Desde que eu nasci eu tô me aguentando. E eu sou o meu companheiro de mim mesmo pela vida toda. As pessoas voltam, eu tô comigo. As pessoas vão dormir na casa delas, eu tô 24 horas comigo desde o momento que eu existo. Eu tenho que me amar mais muito. Mas assim, sem condição. E sem essa falsa impressão de que eu preciso me punir, criar essa falsa justiça. Fez errado? Fez. Não tô dizendo pra esquecer o aprendizado. Aprende. Mas se ama, se acolhe. Eu acho que o grande... Assim, se fosse também meditação, passo 1. Passo 2, aprender a se amar. Porque muita gente vai buscar no parceiro, na parceira, na profissão, nesses amores externos, nunca vai chegar. Porque a externalidade não vai te dar o amor maior se você não se amar primeiro. Também não é aquele amor maior que eu sou mais importante que as pessoas. Não, isso aí é o segundo passo, que é se ame ao próximo como a ti mesmo. Mas você precisa se amar. Então, este amor incondicional, sem imposição de que, sim, eu fiz muita coisa errada na vida, mas fiz muita coisa errada na vida. Muita. E me amo, fiz o melhor que eu pude. Fiz o melhor. Se eu voltasse, mas se... Esse se também acaba com a vida do ser humano. Acaba. E se... Não, se não existe. Primeiro que não tem e se. O e se é inútil. E outras... E se você tivesse naquele momento, com aquilo que você aprendeu, você faria a mesma coisa. Você só não tá pensando agora que faz a mesma coisa porque você aprendeu. Porque você é outra pessoa. Eu sou uma pessoa diferente do que eu era às 9 da manhã. Então, por mais que... recentemente eu tava... Deixa eu lembrar. Eu organizei errado minha agenda. Se eu soubesse, eu teria trazido... Mas claro que se eu soubesse, eu teria feito diferente. Mas sem a informação, eu fiz exatamente aquilo. Então, que bom. Eu fiz o melhor que eu pude.
Não tinha informação. Numa próxima oportunidade que eu tiver uma reunião nesse local, eu vou organizar minha agenda desse jeito. Obrigado. Sou uma pessoa diferente, melhor, diferente, de que eu era às 9 da manhã. Fecha a caixinha, né? Porque tem gente que é assim, né? Não, mas eu podia ter feito isso. Não, beleza, podia ter feito. Na próxima eu posso fazer. Não. Ok. Aí continua examinando. Porque mas eu podia, mas eu não sei o quê. Por que eu não fiz aconteceu isso? há um ano atrás. Tipo... O que vai contribuir isso para a vida, né? Vai contribuir com muito sofrimento. Muito sofrimento. A pessoa que tá apegada ao sofrimento. Parabéns. Você está conseguindo o caminho do sofrer. Não é o caminho de ser feliz. Parabéns. Eu vejo muitas pessoas e também já fui assim, a ingratidão. E ser grato. A gratidão abre portas. Como ser humano, como, digamos assim, vamos dizer, uma chave, ser a gratidão, abre a porta do seu ser para que você se torne melhor o dia de amanhã. Eu acho que eu posso dividir a gratidão em 2 pilares sobre esse ponto que você está me fazendo esse chamado sobre esse assunto. Primeira coisa, a gratidão, para mim, a única maneira de ver a experiência humana é com gratidão. Porque se eu estou bebendo água agora, se eu estou aqui em pé, isso é um presente. E eu vejo a vida, estamos respirando. Tem gente que está respirando, tem gente que nem está mais aqui. Então, toda essa oportunidade de experienciar, você tem que ser grato. Eu sinto isso, isso é muito natural em mim. Mas não foi desde sempre. Então, para mim, gratidão é a coisa mais inteligente a ser feita. Quando você vai nessa coisa mais inteligente a ser feita, você tem uma questão de frequência que as coisas começam a se abrir para você. Isso é lógico. Mas eu vou fazer uma segunda análise para não ficar nesse, assim, misticismo sobrenatural. Que aí, a lei da atração, eu acredito em lei da atração, já me ajudou muito. Desde quando eu não entendi as coisas direito, eu passei na faculdade com lei da atração, eu sentia a faculdade, eu pensava, imaginava passando na faculdade. Eu não sabia muito bem como funcionava isso, já aplicava e já dava certo. Mas sem falar nisso, porque tem muita gente que pode criar alguma resistência. Com certeza. Vamos falar sobre uma outra coisa. Existe uma ferramenta do sucesso que, se você observar, ela é clara. Se você tem 2 prestadores de serviço na sua casa, pintor, contratar um pintor. Aí, esse pintor tá cara bravo, resmunga, faz o dia inteiro, isso aqui, não dá pra fazer. Fez um dia. Chega um outro pintor para substituir no dia seguinte. Feliz, toma um cafezinho, conversando com você, agradável, fala o dia inteiro. Quem você contrata na próxima? O sorridente. E que está fazendo que possivelmente vai fazer um bom trabalho. Personalidade agradável, ninguém gosta de ficar com o cara rabugento. Sim. Então, se você quer ter sucesso, vamos falar um sucesso tido objetivo. Sucesso, quero ganhar dinheiro, quero ter projetos, quero ter a melhor mulher, o melhor marido, eu quero ter... Você quer isso? Melhor mesmo? Você quer? O pressuposto é ser agradável. Porque o melhor só vem porque a gente é feliz. Ou, no mínimo, transpareça essa felicidade. A personalidade agradável abre porta, a pessoa te chama, você não quer vir aqui? Aí conhece o outro, você só vai fazer negócio, negócio no sentido de business, mas de conhecer pessoas, de ter oportunidade, ter experiência. Vai ser chamado pro clube e tal, se você for agradável. E é um assunto muito interessante, você falou de ser agradável, que ao meu entender é a mesma coisa que empatia. E a gente trouxe algumas pessoas aqui que o que é mais considerável no ser humano para você? A empatia. Rapaz, foram inúmeros entrevistados que sempre falaram isso. Então, assim, vamos dizer, na prática, é isso que acontece. E a empatia, ela tem, pra mim, o pano de fundo é a gratidão. É o cara acordar, eu sou grato, tô feliz. Olha, eu tô aqui com o Fábio, tô feliz de estar com o Fábio. Tô agradecido. Vitor, tô agradecido de estar aqui. Tá no Lamparina, eu tô agradecido, feliz. Eu não estaria falando no podcast, eu tô alcançando milhares, milhões de pessoas. Que gratidão é essa? Tô grato pra caramba. Só isso vai me dar energia pra realmente me conectar com você. Senão a energia nossa não vai chegar. E aí, foi legal, a gente se conectou, vamos chamar outra vez, aí uma outra oportunidade, aí outra pessoa me conhecer meu trabalho. É isso que vai fazer. Depois você começa a descobrir que é isso que importa de verdade. O resultado é o menos importante. O cara fez aí, até esse pintor, ele pode não ter feito um bom trabalho, mas a energia
vamos dizer, Sim. aí entra o lado do misticismo, Misticismo. mas também entra o lado da empatia, do que ele fez. Pô, o cara fez, tá aí, olha que cara legal. Eu falo isso muito... Isso, é interessante. Eu falo isso né? muito no meu escritório. E falo isso para muitos advogado que eu dou mentoria para advogado. Se você acha que você saber a melhor peça vai te ajudar, esquece. Ah, mas eu sou bom técnico, eu me garanto. Mas se você não entende o problema do seu cliente, ele não vai te contratar. Se você não conectar, conversar com ele, dane-se a sua técnica. Ah, mas eu sou o maior especialista, eu estudei em Harvard, eu sou premiado. Tudo bem, mas na hora de sentar numa mesa, o cara quer alguém para se conectar. E se tiver um outro advogado não tão com boa técnica, que entregue o trabalho, mas não tão bem, mas que entenda ele, que converse com ele vai contratar aquele cara que conecta com ele. Muitos dos meus clientes dizem, mas eu confio em você. Eu confio em você. É isso que vai conectar, é isso que vai fazer. É que quando você tá nessa vibração, o resultado pouco importa. Sim. Mas o resultado vem numa cachoeira de resultado. Aí você começa a ver a vida desabrochar. Você abre a porta e tem gente querendo te contratar. Você abre a porta querendo... Você tá solteiro, você vai ter uma vida de oportunidades. Mas só quando você compreende que a gratidão é o pressuposto disso e que tudo é um presente, que a vida te dá presente. Você falando nisso, né, da pessoa chegar rabugenta em casa e tal. Eu lembrei quando era adolescente, né? Uma pessoa começou a trabalhar na casa da minha mãe. Eu posso até falar o nome dela, Dona Dina, né? E ela chegava com a cara assim, fechada. Assim. Um beijo, Dona Dina. Que fique bem aí. Ela chegava com a cara assim, eu falava, não é possível, cara. Eu falava, mãe, não, você é mulher muito chata e tal. A senhora, não dá não, vamos uma outra pessoa. Eu era adolescente, né? E daí continuou e tal, eu fui amadurecendo também. E aí eu percebi que ela ia melhorando assim, à tarde ela já tava tranquila, assim, sabe? Aí eu fui conhecer a história dela. Ela morava muito longe ali, ela tinha que acordar às 3h30 da manhã para estar lá às 7 da manhã. Assim, ela nunca faltou um dia de trabalho. Ela podia até chegar com aquela cara lá, mas ela fazia tudo certinho e tal. Aí com o tempo eu fui tendo, é que a gente falando da empatia, né? Eu comecei a entender. Hoje em dia ela chega com outra coisa, ela chega um pouquinho depois, a vida dela já tá bem melhor, né? Então assim, a gente também reconhecer também a vida da pessoa, né? Eu acho que isso muda totalmente o nosso ângulo de visão. Porque eu achava assim, eu ficava toda hora pedindo para demitir ela. O chamado que você está me dando é um outro ponto. Vou usar isso que você está me falando, que vem uma coisa muito interessante que você me traz. Quando eu estou falando da personalidade agradável, eu estou dando dicas de ser feliz e ser sucesso. Aí a pessoa às vezes ouve e fala, por que fulano de tal é desagradável? Porque eu não estou falando disso. Sim. Você julgar o outro. Isso não é o caminho da gratidão, nem da empatia, nem de nada que te feliz. Estou falando de você. Porque o caminho, o caminho, ele é interno. Então, quando eu estou falando, é que você não estava grato, a sua energia não estava naquela frequência, e aquela frequência estava ressoando em você e te fazendo dor. E só quando você foi enfrentar, entender, e talvez entender as suas dores, que você conectou. Sim. Então, o que eu estou falando assim... Embora eu esteja falando para todo mundo, porque a gente está dando melhor, enquanto eu estava julgando as pessoas, eu não estava no caminho do desenvolvimento, nem da felicidade. Porque isso também é Passo 1, descobrir as coisas erradas que você está fazendo. Passo 2, fazer metas. Passo 3, começar a desfazer metas, mas começar a ter essa gratidão. Mas aí vem aquele... eu sou espiritual, eu sou namastê, né? Eu sou... E aí, não, eu sou melhor que o outro. Não, o outro precisa. Porque aí é uma fase... É importante, serve. Fica lá em cima, às vezes, mas espera. Se é mesmo, então seja. Não vai olhar pro outro. Não vai olhar pro outro. O outro tá na fase dele e tal. O que você pode ajudar ele? Pode ajudar? Ajuda. Não pode? Não atrapalha. Aí tem aquele trio tenebroso, né? Corrupto, inveja e ciúme, né? Trabalhar com isso, o ser humano, eu acho que esse é o principal desafio do ser humano. Né? Sim, e desse trio que você falou, tem muito que a gente estava falando de eu tentar, por muitas dores minhas, buscar ser melhor que o outro. Porque eu já aprendi a me amar, então eu sou melhor. Não. Quando você aprende a se amar, ama todo mundo. A senhorinha, eu esqueci o nome dela. Dona Dina.
Dona Dina é incrível. Incrível. Deus abençoe ela. Aí quando você começa a falar, não, Dona Dina tá caramba, sim, eu vou dobrar o amor que eu tenho pra ela, eu vou enviar amor tanto que eu vou fazer a minha parte. Casca, né? Porque a minha função é fazer amor, sem expectativa de resultado. Aí foi o passo recentíssimo que me deu muita qualidade de felicidade. Sem expectativa de resultado. Dá o amor, ponto. O melhor que eu posso fazer é... Como vai ser? Não sei, a jornada dela, é o take dela, é o filme dela, não tenho. Eu sei que o meu filme é esse. Então chegou uma pessoa, buzinou no trânsito, você é o filho da mãe e tal. Eu fecho o vidro e tal. Deus abençoe, que ele tenha rápido, pode ser que ele tenha... Deus arrume a vida dele, envia o que eu posso fazer de energia positiva e toca o barco. A desconstituir padrões de nossos comportamentos para que a gente possa chegar na nossa essência. Porque a gente tem uma essência. Eu acredito que a gente tem uma essência. Né? Depende o que a gente quer alimentar dentro do zoológico. Que a gente, um grande amigo falava isso, né? Fala isso. Que o que a gente quer, qual bicho que a gente quer alimentar dentro da gente. Né? Existem inúmeros bichos, né? Existe aquele leão, existe o gatinho mais mansinho. Então depende do que a gente coloca para dentro de si que a gente quer alimentar. Né? E o chamado que você me dá dessa fala é que também foi um passo importante, é entender que eu sou cheio de defeito. Enfrentar essa sombra interna, não, eu tenho inveja. Porque a gente se esconde debaixo do tapete e aí fica pior. Eu tenho inveja. Eu invejei. Putz, como que eu vou ter um sentimento? Como eu vou alimentar um outro sentimento que seja mais interessante? Mas sem repreender. Assim, eu tô invejoso, eu vou me martirizar. Não tem inveja. A gente nasceu, a gente tem vontades. Se ama. Aí o amor incondicional bate forte. Não, incondicional, sim, eu tenho inveja. Não é um sentimento que eu desejo no meu futuro, então eu vou alimentar o quê? A sorte pro outro. Eu vou desejar sorte pra ele. Vou usar a inveja, então, positivamente. Como usar a inveja? Também quero ter um carro novo. Adorei um carro dele. Olha, carro legal. Me fala do seu carro. Deus te abençoe, te deu um carro melhor ainda, eu vou correr atrás desse. Qual o problema de ter esse sentimento? Depende de como. Porque aí como eu estou buscando não ter. Inveja, não queria que ele tivesse. Como assim ele tem e eu não tenho? Não, usa uma inveja que seja positiva, que seja ecológica. Buscar ecologia, a gente fala muito de ecologia no sentido do ambiental, no sentido da ecologia física, né? da matéria, dos animais, das plantas, etc. E ecologia dos nossos sentimentos, ecologia nossa. Como que eu estou lidando com isso para eu respeitar a inveja que tem dentro de mim, acolher ela, organizar para dar mais alimento para aquele animal que é a conquista. Então, eu vou alimentar o desejo de conquista, não a cobiça especificamente. É o desejo, né? É o desejo. Desejo do querer, né? Então, se eu vi o que eu quero ter, legal, vou torcer. Então, e organizar a sua energia para aquilo que você mais quer. Deixar passar. A meditação ajuda muito nisso, né? Você vai começar a treinar, deixar passar o sentimento. Não é resistir. Não é assim, eu não queria ter inveja. Não. Quanto mais você não quer, é aquela famosa frase, né? Não pensa no elefante branco com bolinhas rosas. Só vai pensar no elefante branco. Não tem como. Não tem como. Então, assim, não vai não posso ser invejoso. Vai estar alimentando a inveja. Aceita a inveja, deixa. Qual que é o outro sentimento que eu vou? A vontade de ter o carro novo. Vamos lá. Como eu tenho um carro novo? Eu vou aprender com o cara. Você financiou? Às vezes o cara arrumou um financiamento super legal e pela sua humildade e de gratidão a ele, você consiga. Então, acho que passa muito. O caminho é interno. O amor é fundamental. E a meditação, vamos colocar a meditação lato sensu. Caminhos de se ouvir, de se respeitar, de se conectar, de dar um tempo. A gente tem muito barulho, né? Nosso dia a dia é barulhento. Muitos vivem na cidade barulhenta, mas o trabalho, o barulho da pessoa e tal. Criar momentos, afastar os barulhos, que é um desafio enorme, porque tem os barulhos que continuam na mente, seja um passo fundamental para uma jornada. E não pense o ego, né? Essas energias, elas adoram ficar brincando com a gente. Então, eu virei espiritual, então eu sou melhor. É uma auto-armadilha. Aí não, porque agora eu sou o cara da positividade. Não está respeitando a sua dor nem a parte triste. Então, tomar cuidado, porque sempre que você vai ter, é um videogame.
Cada fase tem um chefão. Uhum. Não vai terminar o videogame. Ah, agora eu consegui ver. Vai ter um chefão. Tem uma armadilha na história. Enfrenta seu chefão, porque aí você não passa de fase. E é interessante que essa assunto que a gente tá falando da inveja, né? Eu não conheço nenhuma pessoa que chega lá e fala, eu tenho inveja e tal, e bate no peito e fala, né? E às vezes a gente fica comparando a nossa Mas vida. tem. Exatamente, mas assim, a pessoa tá comparando, ela se sente que tá com inveja. Aí ela fica se comparando com o palco do outro, poxa, esse cara... Não tem como a gente saber se a pessoa tem ou não tem inveja. Assim, a gente pode até perceber, eu acho que aquela pessoa lá é invejosa. Mas, assim, internamente, como é que ela lida com aquilo, né? Então, assim, você tá falando isso é interessante porque, às vezes a pessoa, poxa, eu tenho inveja. Sim, eu preciso melhorar. Como é que eu faço para, vamos dizer assim, diminuir ela, até chegar a um ponto de não ter mais, né? Ou seja, quando eu tô com inveja, qual é a ação que eu vou ter? Eu vou invejar, como você falou, né? Vou invejar ter o carro do cara ou ter um carro igual do cara. É totalmente diferente, são pensamentos totalmente Completamente diferentes. diferentes. Né? Mas eu gostei disso, que você passa para outro ponto que a gente tem que falar sobre desenvolvimento humano. As pessoas acham que os problemas acabam. Que os sentimentos ruins acabam. O que muda, que você acabou de falar de maneira muito magistral, muda o jeito que você lida com eles. Então, mas o cara é rico, o cara não tem problema. Você sabe o que é 10 mil funcionários na tua cabeça? O que é todo dia saber que vai ter que salário, vai ter que pagar? Porque aí quem não tem dinheiro fica invejando. Não. Aí fica rico. Mas achei que acabou os problemas. Não, é outros problemas. Mas eu sou solteiro, tá difícil a vida. Vai estar casado? Vai ter outros problemas. Sim. Então, assim, não existe esse estado de coisas de ausência de problema. Ausência de inveja, ausência de dor, ausência de medo. Não existe. Porque as pessoas buscam autoconhecimento porque, não tá legal a dor, não quero sentir mais dor. Sai dessa. Você vai sentir dor. O universo vai ter. Você vai ter a perda de alguém querido? Vai. Você vai ter um problema financeiro? Vai. Pode ser que você não seja pagar a conta de cartão de crédito R$3 mil no fim do mês. Pode ser 30 milhões. Vai ter problema. Isto não há jornada de conhecimento, não há lei da atração que faça você ter uma vida de flores. O que faz você ter uma vida de flores, e é possível ter uma vida de flores, é lidar com os problemas de maneira como flores. A vida como um presente. Quando você vê a dor, perdi um ente querido. Essa é uma da ordem das dores, perder um ente querido. Isso é com gratidão que eu vou receber. Aí que é a gratidão. Gratidão pra beber água. Água é gostoso pra caramba, todo mundo precisa de água. Gratidão pra eu, e é recente isso, conseguir botar meu joelho no chão e agradecer pelo meu pai ter morrido quando eu tinha 15 anos. Que talvez seja uma das maiores dores da minha vida. Eu agradeci. Tudo que eu tenho hoje é devido pelas coisas que eu passei por causa da morte dele há 15 anos. Gratidão não é só agradecer esse lindo dia de sol. É agradecer a goteira que tá na tua casa. Na chuva. A tempestade que vem. É a morte do pai, é a morte da mãe. É perder, pra mim, a maior dor universal seria perder um filho. É perder um filho e olhar e falar, é Deus que me deu para os religiosos, é o universo que me deu para os universalistas. Mas a gratidão é nesse momento. Aí pega. Tá doendo, vai doer. Não vai deixar de doer. Dói, mas agradeça. Essa é a melhor coisa que podia ter acontecido nesse momento. Eu vejo que a gratidão é o reconhecimento. Você reconhecer. Não tem como você ter gratidão sem reconhecer aquela situação. Né? Você se torna ciente da situação. Né? E vamos dizer assim, enxerga de uma forma positiva. Né? Você falando isso, né, de agradecer, ajoelhar, quero contar uma pequena história. O Eric Clapton, o guitarrista Eric Clapton, ele foi durante muitos anos viciado em heroína, né? Assim, com 28 anos, ele passou dos 25 aos 28 anos dentro do quarto, e ele já era super famoso, já era o deus da guitarra considerado, né? Dentro do quarto, viciado em heroína, só usava heroína. Então, assim, as pessoas falavam que ele não ia durar muito. Então, aí ele foi pro primeiro centro de reabilitação, saiu, aí foi pro segundo. Aí quando ele tava no terceiro, ele era assim, heroína, alcoólatra, um monte de coisa.
Isso que ele falou no livro dele, né? Acho que quando chegou no terceiro centro de reabilitação, ele estava saindo, no dia que ele estava saindo, os amigos estavam indo buscar ele estava exatamente igual como ele saiu do primeiro. Aí ele olhou assim e falou, cara, vai dar ruim. Porque ele tinha entrado porque ele queria conviver com o filho dele. Porque ele já tinha um filho, só que ele tinha vergonha do filho dele. Porque ele era um viciado. Então aí ele saiu, e tava saindo assim, a pessoa já tava na porta esperando. Aí foi quando ele, no quarto, ele foi, primeira vez que ele falou, né? Que ele ajoelhou, colocou as duas mãos assim, olhou pro céu e falou, meu Deus, me tira daqui. Ele nunca tinha falado a palavra Deus, até então. Então assim, ele reconheceu o superior naquele momento. E ele falou que assim, mudou na hora o sentimento dele. E daí, a partir daí, ele se tornou sóbrio. Claro que assim, foi trabalhando e tudo, né? Mas assim, depois daquele dia, ele não usou mais. Gatilho dele. Aí passou 4 meses, ele começou a conviver com o filho. Numa sexta-feira, o filho dele, ele encontrou com o filho. Aí falou com a mãe que no domingo ia sair com o filho para ir no circo da cidade. Aí, como no meio-dia de buscar, quando ele acordou, a mãe do filho ligou, falando que o filho tinha morrido, que caiu de cima do prédio. E assim, ele tinha passado por toda uma jornada de sofrimento, né? Aí a pessoa falou, pronto, agora o Eric Clapton já era. E ele conseguiu superar, né? Aquela dor. Então, assim, como você falou, né, a dificuldade. A gente sai do nível, é igual videogame mesmo. Depois vai ter que enfrentar outro. Porque a gente vai amadurecendo, né? E assim os desafios vão ficar maiores, né? Então, você falou isso, eu lembrei, né? Então, a importância da gente reconhecer, né? É muito interessante essa história, muito reconhecer, entender. E quando você compreende na lógica, e eu gosto de muitas religiões, todas que conheço eu gosto, e vejo Deus em todas elas. Eu acredito muito em Deus. E esse ponto, quando você acredita, isso eu falo muito eu tenho muitos familiares que são evangélicos. Eu falo, quando você acredita, existe um Deus onipotente, onisciente, onipresente, é isso? Ele pode tudo, ele está fazendo tudo. Então tudo é dele. Então agradece. E aí eu tava falando com a minha cunhada. Eu falei, imagina, você é pai. Aí o filho pede uma fotografia. Um quadro. E o pai chega com um quebra-cabeça. É um quadro quebra-cabeça. Aí, qual a sua resposta? É um bom filho falar, que merda de quebra-cabeça é esse? Ai, que raiva de quebra-cabeça é esse? Qual a atitude de um bom filho? Obrigado, pai, vou colocar e vou ter o quadro que eu pedi pra você. Então, assim, quando eu vejo isso, eu falo, qual é a atitude de um bom filho? Que o pai quer o bem de você, todo poderoso, ele te deu. Ah, mas eu queria o quadro. Mas ele te deu o quebra-cabeça. Tem um quadro lá, mas tem um quebra-cabeça. Você vai montar as pecinhas. E aí você vai ficar bravo, vai reclamar. É a atitude do bom filho ideal que a gente tem em mente? Eu tenho filhos, assim, quando eu tô trazendo um presente, pode às vezes não ser o que ele queria, mas eu dei o melhor. Quando você tem um filho, você dá o melhor que você pode pro filho. Assim, você não soma esforço, você pedir uma cueca, você tira a sua, se for a última, você vai dar a sua cueca pra ele. Se ele tá me dando o melhor que tem alguma lógica nisso. Tem alguma coisa pra gente aprender, né? Tem alguma coisa. Ah, mas não tô entendendo. Tem alguma... Ele não é o Todo-Poderoso? Você não acredita nisso? Você não tá rezando credo? Você não acredita nisso? Acredita mesmo. Então não acredita de mentira. Então tua fé, então não acredita. Ah, não, eu acredito que Deus... Então aceita tudo. É o presente que ele deu pra você. Olha pra cima e agradece. E eu achei muito interessante você falar do quebra-cabeça, né? Trazer essa Metáfora. Uma metáfora, que é justamente isso que a gente tem, né? Um quebra-cabeça que a gente vai montando todos os dias, né? Pra gente construir esse, vamos dizer, esse quadro. Qual o propósito da sua vida, Antônio? Ainda usando a metáfora do quebra-cabeça, e quando você percebe que a vida é um quebra-cabeça,
tem um passo que você percebe que o quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça, são as pessoas. Então, quando a gente aí retoma o papo de conectar, de empatia, o nosso quebra-cabeça é conectar com as pessoas. Claro que o meu propósito hoje, eu posso falar que é experienciar, porque eu entendo e acredito muito que eu estou para experienciar a água, o suco, mas claro, de maneira ecológica, então estou aprendendo isso. Então eu estou aprendendo a lidar com o quebra-cabeça. E aí é a sua dor que me ressoou e que eu preciso aprender o meu caminho interno. Então o meu propósito também é me curar. É usar essas conexões para encontrar coisas em mim, para me curar. E ao me curar, talvez, e sem apego ao propósito, ajudar as pessoas a se curarem de alguma maneira. Então o meu propósito hoje, claro, eu tenho missões, estudo direito, estou na jornada de ter no escritório de advocacia, mas é um grande desculpa para me conectar com pessoas, com clientes, com os advogados que trabalham comigo, com as vidas dessas pessoas. A vida é isso, é conectar o quebra-cabeça de vida. O meu propósito é esse, e dar o melhor de mim. Então, o melhor de mim, eu sei direito, estudei neurociência, tenho gatilhos mentais, consigo explicar hacks importantes para a pessoa aprender a meditar, aprender a organizar um plano de vida, organizar os sentimentos dela. Então, eu vou distribuir o amor. Então, eu posso falar que um propósito é experienciar e amar verdadeiramente. Amar incondicionalmente. Amar aquele cara, e é um exercício diário, é aquele cara que te xingou no trânsito. Não é tão simples. Mas o meu propósito real é esse. Amar meu filho é fácil. É fácil amar meu filho. Amar o inimigo que é a questão, né? Quero ver amar quando ele tá sendo rabugento, ou o inimigo, ou aquela pessoa que te deu golpe no trabalho. Aí, isso não é um propósito. Ah, mas não tô conseguindo. Tudo bem, eu me amo. Na próxima vai dar certo. Qual foi a dor que me impediu de amar esse cara? Ah, foi a dor porque teu pai reclamou disso, você viu seu pai levar um golpe e deu uma dor na infância. Então vamos tratar essa dor? Aí tem psicólogo, tem medicinas da floresta, tem medicinas tradicionais, tem de tudo para fazer isso. Mas é isso, eu quero limpar esses bloqueios do amor. Esse é o meu propósito, porque o propósito é amar. Então é esse o meu propósito de vida. Claro, pode parecer abstrato, e também, se você perguntasse isso há 1 ano, seria outra resposta. Há 5 seria outra. Falando, o propósito que eu tenho hoje, para mim, é esse, por todo esse processo. E o propósito, quando você fala de propósito, né? O propósito não é aquele, vamos dizer assim, gabarito, a regra, né? Eu tenho esse propósito o resto da minha vida. Não, ano que vem você pode estar pensando a mesma coisa, mas um pouco mais ampliada, consciência, e assim por diante. E a partir do momento que você chega nesse objetivo é outra coisa, né? E com amor incondicional, não é que são... Embora a gente fale a fase videogame, não é que um é melhor que o outro, não. É a fase de agora. Uhum. Porque aí vem a comparativa. Então eu tenho que... Essa corrida, eu tinha essa corrida. Não, qual que é a próxima? Qual que é a próxima? Qual que é a próxima? E essa busca por algo... Calma, você já tá incrível, se ama, curte. Às vezes a pessoa fica tão assim que ela não curte aquilo que ela tem hoje. Então curte. Curte a casa que você tem hoje? Curte a casa que você tem hoje. Ah, mas eu quero... Tudo bem, vai querer mansão com 10 quadros. Mas curte a casa que você tem hoje. A esposa que você... Ah, mas... Vive a vida hoje. Se apaixona por isso. Por mais que você vá buscar mais coisas, eu vou buscar. Ano que vem eu vou estar na outra busca. Mas eu tô legal agora. Eu tô amando, eu tenho um escritório. Tô tentando terminar após neurociências, conseguindo dar hacks, conseguindo ajudar as pessoas. Que legal, amanhã vai ser outra coisa, vai ser, que bom. Mas hoje é isso incrível que é hoje, estar no Lamparina Cast, estar com vocês, conhecer vocês. Que incrível que é hoje, que incrível que é. Interessante, né? O Vitor falou que os nossos propósitos podem ser ampliados amanhã ou reduzidos. Quando a gente fica mais velho, eu acho que os meus propósitos estão mais reduzidos, né? Porque a gente tem tanta ansiedade quando a gente é mais novo, de eu quero isso, quero... Quando a gente vai ficando mais velho, eu acho que é o amadurecimento da vida, a vida vai ensinando, a gente se torna mais reduzidos, né? De, se eu tiver isso daqui, já para mim já tá de grande tamanho, né? Às vezes a gente interessante, as percepções da vida mudam, né? A impactar 100 pessoas, 1000, 1 milhão. Isso é legal. Aí você descobre, você descobre
que é importante é o cara da padaria também. Isso, também. Se você arranjou um cara da padaria, aquele cara que tava chateado, disse, deu um dia abençoado pra você, um dia incrível pra você. Olha, roupa bonita hoje, aí, ó. Você já fez. Então, naquilo que 1 milhão, 10 milhões é legal. Mas e o cara da padaria? Não esquece o cara da padaria também. Uhum. O cara da padaria também precisa. É verdade. Eu gosto de sempre trabalhar com pessoas mais coroas, assim. A gente que são percepções óticas diferentes. Né, ele tá num momento de vida diferente do meu. A gente tá com esse trabalho junto, mas assim, ele tá com 2 filhos 3 filhos, né? Um já tem filho, ele já é avô. O outro tá com 16 anos, o outro tá com 18, já tá indo pra faculdade agora de medicina. Aí eu tô com um de 3, um de 1 ano, então tipo assim, percepções. Totalmente diferente, né? E é legal essa convivência que ele fica mais jovem, eu fico mais velho. São 2 peças do quebra-cabeça. É isso aí. O quadro tá aqui. A conexão dos quebra-cabeça. E justamente uma peça adianta? Uma peça adianta? Humanas, né? Uma peça adianta? Não, desconectar com a outra. É isso. Antônio, está sendo muito legal esse papo aqui, bem esclarecedor. Estamos bem falando, eu acho que é um dos episódios que a gente está falando bem do ser humano, né? E o que é o ser humano para você? O ser humano é Deus. É o Deus encarnado. É a oportunidade que eu tenho de me conectar ao que realmente Deus quer. O ser humano é a coisa mais importante que existe, porque ele é o meu ponto de contato com minha divindade, com a divindade. O ser humano, ele é a janela da minha própria alma. Esse outro. Ele é a minha oportunidade de ser feliz. Isso é o ser humano para mim. E que às vezes procura Deus num sol, num cosmos, num pedaço de madeira, num livro. E eu encontro Deus em cada olhar, em cada olho, em cada consciência. É bonito você falar isso, que me lembra um poema do Carlos Drummond de Andrade. Ele fala o homem em suas viagens. Aí ele cita que o homem vai em busca vai em outros planetas, né, em busca de se conhecer, né? Aí vai em Marte, vai em Júpiter, vai em outros lugares. E aí ele retorna e ele vê que, na verdade, a busca está dentro dele mesmo, de se conectar e conhecer quem ele é. Muito interessante isso, né? O caminho interno, o caminho interior. Tudo está a serviço do caminho interior. A busca na Lua, em Marte, o próximo meta financeira, o próximo desafio profissional, o filho, tudo isso, mas quando a gente vê, tem um caminho interior incrível, que é o caminho, que é o caminho. Muito bom, Antônio. Está sendo bem especial esse episódio. Quero deixar as portas abertas sempre quando você estiver querendo participar. Tá aberto, a gente é de São Paulo, né? Não é aqui de Brasília, mas quando estiver por aqui, se quiser gravar outros episódios, a gente sempre deixa essa porta aberta, porque a gente vai estar sempre aprendendo com o outro, né? Com certeza, é um aprendizado em sempre ter o outro para que a gente possa estar aprendendo também. A gente sempre ressalta o lado do ser humano em nossos episódios, independente da profissão, da carreira que a pessoa tem, trazer essa essência, né? Então é bonito falar de ser humano, falar das suas dificuldades, falar dos seus erros, falar dos seus acertos, das suas facilidades também. E você pôde trazer isso de uma forma bem esclarecedora, sem um gabarito, ou seja, trazer que nós somos sujeitos a tudo isso que eu falei, né? Dos erros, dos desafios, dos acertos, das facilidades. Então foi muito bom aqui. Esteja aqui sempre quando você quiser e suas considerações. Não, agradecer, mas vocês me tocaram num ponto interessante, que a vida para mim é experienciar.
Vida é experienciar. E você experiencia na sua vida, mas na vida do outro quando você se conecta. Então eu contei um pouco da minha história. Então, de forma, nós três vivemos mais, entendeu? E vocês me contaram um pouco da história de vocês. Então, eu vi a Dona Dina, né? Dona Dina hoje faz parte da minha experiência. Sem eu conectar com o Vitor, eu jamais saberia da Dona Dina. Então, eu saio aqui maior, com uma consciência maior, tendo experienciado mais porque eu me conectei. Então, por isso, assim, é a experiência. Então, vamos experienciar o mais. E como eu experiencio mais? Tem 24 horas no dia. Tem uma hora que é o limite. Então, como eu experiencio muito mais? Então, eu vivi a sua idade, eu vivi as suas experiências hoje. Então, o que eu falo? Busca experiência sua, mas é na conexão que você vai multiplicar essa experiência. Agradeço, deixar meu Instagram para o pessoal, Antônio Carlos FJR, estamos à disposição sempre de conectar com as pessoas, de falar sobre o ser humano e da gente ter essa experiência multiplicada com a história de cada um. Gratidão imensa, achei incrível, estou super feliz, super realizado. Parabéns pelo projeto, continue chamando pessoas, trazendo aí com a lamparina, iluminando as mentes, iluminando os caminhos, iluminando as vidas, e isso vai dar mais consciência para as pessoas. E aí, uma vida iluminada, 1 milhão de vidas iluminadas, a gente vai ter aí, lamparina vai virar um grande sol iluminando as vidas. Parabéns pelo trabalho, boa sorte, continuem assim. Muito bom. Quero agradecer mais uma vez, agradecer também a você que está nos acompanhando semanalmente aqui, o Lamparina Cash. Se você ainda não se inscreveu, aperta no sininho e aciona as notificações para sempre quando a gente enviar novos vídeos, você receber a notificação. Estamos aqui semanalmente. Agradecer também a revista Traços, onde está transformando vidas aqui em Brasília e também nos apoiando aqui no todos os episódios do Lamparina Cash. É isso, Lamparina Cash, conectando pessoas, conectando seres humanos. Um abraço e até a próxima.